Boa noite, Brasil. Chegamos, né? Juntas, em nome de Jesus, juntos na mesma fé. Gente, achei que eu não conseguiria chegar hoje, mas cheguei. Graças a Deus, cheguei. Nossa, sabe aquele dia que eu falei pra vocês assim, não importa como vocês venham, mas venham? É hoje. Cansada, mas feliz. Esses dias foram dias muito abençoados para mim, para minha família. Foram dias de surpresas, dias de rever amigos, rever pessoas que não só foram, mas são importantes e muito especiais na nossa vida, né? Pessoas que marcaram um tempo em nossas vidas, mas que a gente vai carregar por toda nossa caminhada, toda a nossa jornada. E, gente, tá sendo difícil, mas eu queria falar para vocês que vai ficar um pouquinho mais. Vai ficar um pouquinho mais. Vocês perceberam que o nosso propósito ele tem 3 etapas? 7, 14, 21. E 7 já foi? 7 dias já foram. Ou seja, só falta mais 2 partes. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Antes de qualquer coisa, sejam bem-vindas, bem-vindos. Vai dando seu boa noite, vai se aconchegando. Deixa eu ver quem tá aqui. Roberta, boa noite, minha amiga preciosa. Silvia, Dinair, Abel, todo mundo aqui. Se você deu boa noite lá em cima, dá boa noite de novo, que daí eu pego o seu nome. A minha amiga Lilian tá aí, apaixonada pelos horários das 3 horas da manhã, mas esse acabou ficando à meia-noite, mas o próximo a gente coloca às 3, tá, amiga? Não fica triste. Mas vai dar tudo certo, às 3 horas da manhã vai chegar para te agradar. Irmã Eliane, lá do Rio de Janeiro, boa noite. A Tati, vamos ver. As meninas da intercessão. Ela tá muito triste, gente. Muito triste. A Jojo, boa noite. Maria, a Aninha tá aí também, glória a Deus. Bianca também tá aí, a Deia. Sejam todos e todas muito bem-vindas. Mayra, boa noite. A Laisa tá aí também, boa noite. Vandira, tá aí, dona Vandira. Tô te vendo. A irmã que tá com o nome de Paulo. Você... Como é que é o nome mesmo da irmã? Eu falei o nome dela ontem. Gente, perdoa, o Tico-Teco já bugou. Pode entrar. Vem, minha amiga. Deus tem preparado minhas amigas para estar aqui comigo em algumas lives, na extrema bondade dele. Vem cá que você dá boa noite aqui para elas. Ó, coração para você também, meu amor. Aqui, pode vir, Cidinha. Essa é minha amiga. Boa noite, paz. A amiga mais chegada que a irmã Cida, né, meu amor? Sim. Isso aqui é uma guerreira de oração. Tem me acompanhado aí, tem me cobrido com oração, não só ela, como mais um monte aí, né? E irmã Wanda, boa noite, minha linda. Mayra, o Miguel tá mandando boa noite. Miguelito, boa noite, meu amor. Ah, tia Tati, é verdade. Meu, falei ontem o nome dela e não me vinha o nome dela na cabeça agora, mas é o Tico e Teco que já tá querendo dormir, o Tico mais ainda, né? O Teco já é um pouquinho mais forte, mas já eu coloco eles pra dormir. A irmã falando, oi, Cidinha, paz. Oi, paz. Ai, gente, pode chegar mais pra cá, meu amor. Deixa eu ficar quietinha. Tá. Eu arrumei um lugar meio difícil pra gente, né? É, a gente improvisamos. A gente sentou no chão hoje. Ah, gente, eu preciso falar um negócio pra vocês. A gente marcou o nosso café da manhã dia 19. Eu vou precisar prorrogar. Porque esse dia 19 eu vou estar na estrada. Eu vou estar em viagem, né? Eu vou estar, na verdade, chegando em Guaíra. Então, provavelmente, eu não consiga fazer. Então, para não chegar em cima da hora, né? E vocês terem comprado as coisas gostosas, né? Para vocês comerem comigo. A gente joga pro sábado seguinte, combinado? Que se eu não tô enganada é 26, tá bom?
Só confiram aí pra mim, aí vocês já soltam aí que eu não consigo mexer no calendário agora. E aí a gente deixa cravadinho pro dia 26 o nosso café da manhã. Você prepara lá algo bem gostoso e aí a gente senta juntos. Isso mesmo, a Ana tá confirmando pra mim, isso, 26. Então, não é mais dia 19, tá bom? As minhas amigas aí que capricham na arte, né, nas divulgações, pode começar a preparar para nós uma arte bem linda, né? E elas já entenderam, as mãozinhas já subindo. E aí a gente deixa pro dia 26, tá bom? Pastora, quando será? Quando a senhora virar em Ouro Preto, que delícia! Eu vou, pode convidar. A gente vai sim, com muito amor, com muito carinho. Que delícia, a gente vai. E eu quero trazer a mensagem para vocês hoje. Apertem os cintos, né? Pega a máscara de oxigênio aí. Dá uma respirada funda. Primeira palavra que eu quero deixar para vocês é: engole o choro. Engole o choro, porque chegou o tempo da gente invadir o terreno do inimigo. Sabe aquela área da sua vida que você fala assim, não aguento mais ver o diabo sapateando na minha casa, na minha família, e eu quero dar um basta? Então, a gente só tem que mandar um recado para ele. Ele mexeu com a pessoa errada. Ele mexeu com o exército errado, né? Então, assim, minha amiga, meu amigo, você prevaleceu durante 7 dias. Você está totalmente equipado. Você está totalmente preparada, totalmente preparado para você entrar no terreno do inimigo e você resgatar o que é teu. Você resgatar aquilo que o diabo tem tentado roubar, porque ele não roubou. Ele tomou, mas você vai entrar no terreno dele e você vai resgatar. Reprime o choro, é isso mesmo. Engole o choro, reprime o choro. Sabe aquele beliscãozinho que a mãe de vez em quando dá no filho assim e fala assim, engole o choro. Engole! E você tá lá quase a lágrima caindo assim do olho, porque o beliscão tá doendo, mas você tem que manter postura, senão o beliscão ele aumenta. Deus não tá te dando beliscão. Mas ele manda dizer para nós, engole o choro e parte para cima, né? Olha o que a palavra do Senhor diz para nós no livro de 1 Samuel, capítulo 30. Vamos ler desde o início e a gente vai entender um pouquinho dele, tá? 30 diz assim, ó. Sucedeu, pois, que, chegando Davi e os seus homens, ao 3º dia de Ziclag, já os amalequitas, com ímpeto, tinham invadido o sul e Ziclag. Tinham atacado a Ziclag e tinham queimado a fogo. E tinham levado cativas as mulheres e todos os que estavam nela, tanto pequenos quanto grandes. A ninguém, porém, mataram, tão somente levaram consigo, e foram pelo seu caminho. E Davi e os seus homens chegaram à cidade, e eis que estava queimada a fogo as suas mulheres, seus filhos e suas filhas tinham sido levados cativos. Amadas, talvez o inimigo levou o seu familiar cativo. Como é que é isso, irmã Ana? Ele leva cativo quando ele coloca essa pessoa presa a um vício, quando ele coloca talvez o seu esposo, o seu cônjuge, né, preso a uma prostituição, preso a jogatina. Gente, o que está tendo de pessoas presas, acorrentadas à jogatina, não está escrito. E eu vou falar uma coisa para você. A pessoa que está viciada, a pessoa que ela está totalmente enganada, cega, não está escrito na testa dela, tá? Você não vai conseguir identificar só de olhar para a pessoa. A Cida está aqui do meu ladinho. Se eu olhasse para ela ou vice-versa,
né, e uma de nós está repreendido, fôssemos a viciada, né, na jogatina, não estaria estampado, né, na nossa testa, ou uma placa, né, escrita assim, olha, eu estou precisando de libertação, olha, eu estou viciado. Não está escrito. Né? É uma coisa tão sagaz, é uma coisa tão suja, é uma coisa tão obscura que o diabo coloca, que às vezes você vai descobrir a pessoa já está viciada. Você não conseguiu descobrir no começo, porque é uma coisa tão maquiada, é uma coisa tão escondida que o diabo faz, e você quando foi ver, quando você percebeu, o diabo já levou o seu familiar cativo. Quando você vai perceber, ele já levou, ele não matou. A Bíblia está escrita, está claramente aqui. Os inimigos aqui não mataram, levaram cativos. Qual familiar seu que tem vivido cativo? Né? Qual sua vida, qual a área da sua vida que tem vivido cativa? Vamos continuar lendo mais um pouquinho. Deixa eu só colocar para carregar isso aqui que vai... Espera só um pouquinho, gente. Só vou colocar no carregador aqui. Vou ter que dar uma viradinha aqui, meninas. Continuando a nossa leitura... Diz assim, ó, versículo 4. Então Davi e o povo que se achava com ele alçaram a sua voz e choraram. Amadas, durante esses 7 dias, eu sei que tem sido difícil. Tem sido difícil porque a gente está vivendo, né, dias de moldagem, dias de ser quebradas, dias de... né, deixar Deus moldar o nosso caráter, de deixar Deus nos mostrar, de nos fazer escutar. Lembra da palavra de ontem? Ouvir, a gente ouve mesmo, barulhos, né, coisas que estão acontecendo à nossa volta, mas o escutar é você, dias desafiadores. Muito bem, Bel, é isso mesmo. Então você acaba ouvindo, né, os barulhos, porém quando você para escutar, é quando você para dar atenção, você está dando crédito, você está realmente ali interessado, né, no que está sendo passado para você. É igual agora, nós estamos com as nossas antenas totalmente, né, antenadas, porque tem uma mudança aí de direção. Se até ontem, porque já é 00:08. Então assim, o 7º dia já foi embora. Né, os 7 dias já acabaram. Agora a gente vai rumo a mais 7 e depois mais 7. Então, assim, o que é a ordenança, né, para esse primeiro dia do segundo turno, vamos dizer assim, né, do segundo passo que nós vamos dar? É engolir o choro. Né, o primeiro, nós havíamos nos preparado para jejuar de tal forma. Quando a gente chega... né, no dia da gente abrir o jejum, Deus vai lá e muda tudo. O jejum é do mau comportamento. Qual que é o mau comportamento que nós tínhamos? Porque eu creio que Deus já tirou isso de muitas pessoas. Não precisa você chegar no último dia, lá no 21º, para você conseguir enxergar uma mudança em você. Se você parar para você fazer uma análise em você mesmo, julgue-se o homem, pois a si mesmo, você vai ver que alguma coisinha aí dentro de você já mudou. Alguma coisinha aí dentro de você, e quer ver um detalhe que já mudou em você? Você tem parado para ouvir mais. Você tem parado para emprestar mais os seus ouvidos para Deus, porque se você tem praticado os 15 minutos em silêncio, você já está aprendendo a ouvir. E quando você aprende a ouvir, quando você aprende a escutar, quando você aprende, né, a valorizar e a interpretar e relacionar um exemplo. Eu estou escutando isso porque eu sei, né, que é algo bom para mim. É algo que pode doer na hora? Pode, porque dói demais. Você saber que você tem que mudar aquilo que talvez a vida inteira você fez daquele jeito, só que está de uma forma errada. Está de uma forma que não condiz com a palavra de Deus, né? Às vezes ofende, né? Às vezes xinga, às vezes grita, né? E tem necessidade disso tudo? A gente fica se mexendo de um lado pro outro porque o corpinho... a gente já não tem tanta flexibilidade. Vocês vão falar assim, nossa, mas que purga, né? Que não sossega, que não para, mas é porque a gente está sentado no chão, então cada pouco tem que trocar de lugar aqui a perna. Mas é por isso. Então... chegando nessa segunda etapa, onde a gente vai partir, né, para o 8º dia, só que vamos contar primeiro dia de 1 a 7, agora de 8 a 14, né? De 8 a 14. Mudanças, né? Se nós estávamos chorando até ontem, o choro vai ter que ser cessado.
né? Nós vamos ter que engolir esse choro agora e ir chorando mesmo, né? Cansado. Hoje, na hora que eu cheguei na casa da Cida, agorinha há pouco, por sinal, eu falei pra ela, falei assim, eu acho que eu vou chamar as meninas e eu vou pedir pra elas fazer pra mim, mas o coração tava ardendo porque a palavra Deus já tinha trazido pra mim. Eu poderia, né, ter falado assim, Laisa, faz pra mim, por favor, porque eu estava assim, totalmente. Mas aí a gente vai comer, a gente começa a dar risada com os amigos. Aí você fala assim, nossa, os hormônios, né, da alegria já começaram a florescer, o sono foi até embora, né? Falei, não, a gente comeu e deu tempo da gente vir aqui sentar e compartilhar, né, aquilo que Deus trouxe pra mim, né? E doeu, porque eu falei, como assim engole o choro? Né? Eu ainda estou naquele, ai, Jesus, derrama mais, eu quero mais. E eu vou compartilhar algo que eu recebi não de uma pessoa apenas, mas de mais pessoas. Irmã, eu confesso que eu tenho ido para o secreto, mas eu não tenho ouvido a Deus. Eu tenho ficado quietinha. Eu tenho ficado ali esperando. E aí uma delas falou assim para mim, irmã, eu até achei que eu estava com algum problema. E se você tem vivido, se você tem passado por isso, não se preocupe. O derramar dele também é em silêncio. Às vezes você pode falar assim, nossa, mas eu fiquei essas 7 madrugadas em silêncio ali quietinha e eu não vi nada. Tem algumas que me mandam imagens, tem algumas que me mandam, né, que compartilham a experiência. Eu fico tão emocionada quando eu vejo, quando eu ouço, quando eu leio alguma mensagem que me contam, né, de alguma experiência, porque aquilo mexe comigo, porque foi uma obediência que eu fiz a Deus, né, de compartilhar algumas experiências, né, e poder ver vocês retribuírem, poder ver que está sendo possível, está sendo palpável para vocês também. Não é algo que é da nossa cabeça, não. É algo surreal, né? A irmã Jaciara está falando, eu pensei que era erro meu. Não, não é erro de vocês. Continuem, porque o nosso Deus, ele também trabalha no silêncio. E talvez você tenha ficado essas 7 madrugadas quietinha e não ter identificado o que ele falou para você. E talvez ele realmente não falou, talvez ele só te abraçou durante esses 7 dias. E eu vou ser bem sincera para você, esses 7 dias eu senti só o abraço de Deus. E hoje, quando eu subi naquele monte que eu comecei a orar por vocês, foi o primeiro dia dos 7 que eu senti a presença de Deus de uma forma extraordinária. Então, assim, não se sintam, né, inferiores. Nossa, eu não senti nada, né? Não aconteceu nada de diferente. Aconteceu. Aconteceu porque você foi. Aconteceu porque você obedeceu o que foi solicitado de um propósito. E ele viu a sinceridade do teu coração. Ele viu que você foi e que você permaneceu e que você ficou ali mesmo você questionando, nossa, o que está de errado comigo? Né? Por que a gente vê algumas pessoas contando, testemunhando, né? Mostrando imagens, e por que comigo não? Né? Eu quero declarar isso para a sua vida. Não tem nada de errado com você. Esse tempo todo que você não identificou o que ele falou, é porque ele estava totalmente abraçado com você. Teve uma irmã que ela me contou o jeitinho que ela estava e como foi, né, que ela sentiu a presença de Deus ali. E não teve palavras. Ela sentiu a presença de Deus. Ela sentiu Ele ali presente. Então, às vezes, não é o que Ele vai falar. É a forma como Ele vai te visitar. É o amor dele sendo derramado. A irmã está até falando aqui para nós, a Cleo. Já tive sonhos nesse período, louvado seja Deus. Para alguns, Deus vai dar em sonhos. Para alguns, Deus vai dar ali naquele momento que você ajoelhou. Para alguns, talvez vai ser mais para frente e está tudo bem. O importante é você ir para esse lugar. O importante é você estar lá. Porque você pode ter certeza que ele chega primeiro que você. Porque quando você coloca no seu coração, ele que colocou. Porque a palavra do Senhor diz assim, ó, que dele é o querer
e dele é o executar. Então, quando você falou assim, nossa, eu vou ir para a presença de Deus, nossa, que delícia, eu vou, que saudade. Foi ele que colocou o desejo, porque ele já estava lá te esperando. Ele já estava lá no quarto dizendo assim, nossa, daqui a pouquinho a Cidinha vai entrar. Daqui a pouquinho ela vai vir me visitar. Então, só vai. Eu ficava tentando calar a minha mente, até que eu ouvi o shh dele. Gente, é sobre isso. É sobre você chegar no seu secreto e você ficar, ó, quietinha. O seu pensamento, ele vai relutar, ele vai ficar ali tentando jogar um monte de pensamentos para você, responsabilidades que você tem. Você vai por muitas vezes até se distrair ali, e aí você fala assim, não, agora é o meu tempo de ficar quieta. Quantas vezes eu comecei a falar e Deus fazia, shh, agora sou eu. E aí você vai lá e fica quietinha de novo. Você vai lá e quieta de novo. Vamos voltar para a palavra que diz assim, ó. Até que não houve mais forças para chorar. Também as 2 mulheres de Davi foram levadas cativas. Ainoã, a Jezreelita, e Abigail, a mulher de Nabal, a Carmelita. E Davi muito se angustiou, porque o povo falava de apedrejá-lo. Porque a alma de todo o povo estava em amargura, cada um por causa dos seus filhos e das suas filhas. Todavia, Davi se fortaleceu no Senhor. Aquele povo que estava com ele, que era o povo de Davi, estavam a ponto de apedrejar Davi, porque tinham levado os filhos dele. Uai, mas levou também os filhos de Davi? Pois é, foi os filhos, foi as mulheres, né? Foi tudo. Porém, aqueles que estavam do lado de Davi eram os mesmos que queriam apedrejar. Continuando, diz assim, aqui a gente vai parar no versículo 8, tá? Aí diz assim, vamos ler o 7 e o 8 ainda. E disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Aimeleque, traze-me aqui, eu te peço, a estola sacerdotal. E Abiatar trouxe a estola a Davi. Chegou o nosso ponto de partida para a próxima fase do 8º dia ao 14º. Diz assim, ó. Então, consultou Davi ao Senhor, dizendo, perseguirei a esta tropa? Alcançá-la-ei? E o Senhor lhe disse, persegue-a, porque de certo a alcançarás e tudo libertarás. Quem que Davi consultou aqui, queridos? O Senhor. Ele não foi consultar os amigos, ele não foi consultar as pessoas que restavam ali com ele, né? Porque a família realmente já tinha sido cativa. Mas ele pede a estola dele, o rapaz ali traz para ele, o Abiatar traz para ele, e ele se retira, ele foi orar. Nós vamos fazer essa oração hoje, e o Senhor já deu a ordem para nós. Persegue o seu inimigo, porque certamente você vai alcançar e você vai derrotar esse seu inimigo. E nesse seu caderninho da receita, você vai escrever qual é o nome desse seu inimigo. Qual é esse inimigo que você vai começar a perseguir daqui para frente? Nós vamos ter mais 7 dias. E durante 7 dias, nós faremos essa perseguição do nosso inimigo. Querido, ele pode ter tentado contra a sua vida, mas ele não conseguiu. Ele pode ter se afrontado, ele pode ter se levantado de uma forma que você fala assim, meu Deus, não sei mais o que fazer. Sabe sim. Vai pegar a sua estola, né? Vai pegar o seu caderninho de receita, vai pegar a sua caneta e vai anotar. Qual é o seu inimigo? É o vício? É a prostituição? É a terceira pessoa no casamento que você descobriu e talvez você está desesperada? É o vício das drogas que você descobriu? Não importa. Não importa qual é o tamanho do seu inimigo, não importa o que ele roubou de você. Nós vamos invadir o terreno dele, nós vamos pegar tudo que é nosso. Saúde? Ele tomou a sua saúde, é a sua saúde que nós vamos ir atrás, irmã, mas para os médicos não há solução. Mas nós não servimos aos médicos, nós servimos a um Deus vivo e todo-poderoso. Um Deus que é poderoso para mudar qualquer diagnóstico.
A não ser que você já não tenha visto, a não ser que você não conheça a fundo o poder que há no nome de Jesus. A não ser que você não saiba ainda das maravilhas que ele fez no passado, que ele fez, né, atualmente, e que ele continua fazendo, porque ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele continua sendo o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo grandioso Senhor, o mesmo Deus que opera sinais e maravilhas, que operou no passado, o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho. Nossa, mas parece uma coisa tão filme, né? Tão boba. E não foi, gente, foi totalmente real. Né? A abertura do mar, o povo ter passado com os pés em terra seca, em areia seca, foi totalmente real. Não é uma historinha para boi dormir, não. É algo verídico, é algo que aconteceu. Daniel, na Cova dos Leões, que é um dos exemplos que a gente tem usado, ele foi sim, e foi de verdade, ele foi homem, foi carne como cada um de nós. Enfrentou lutas, batalhas grandiosas, como nós também estamos enfrentando nos tempos de hoje. Mas o mesmo Deus que Daniel servia é o mesmo Deus que nós estamos servindo agora. Francilene, a palavra de hoje, meu amor, está em 1 Samuel, capítulo 30, do 1 ao 8 que nós lemos. 1 Samuel 30, do 1 ao 8 foi a palavra de hoje. E o intuito é nós entrarmos no terreno do inimigo e tomar de volta tudo aquilo que ele roubou, tudo aquilo que ele levou para ele. Não é dele, é nosso. A sua saúde é sua porque Deus te deu desde o dia que você nasceu. O seu marido, minha irmã, é seu. A sua esposa, meu irmão, é sua. Os seus filhos são seus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua família está sendo resgatada a partir de hoje. Hoje é o primeiro dia da segunda fase desses 21 dias. Então, a partir de hoje é um novo tempo. Tempo de você, se for preciso, você dar um beliscãozinho em você e se lembrar, engole o choro. Começou a chorar, meu Deus, não vou conseguir, vou sim. Vou sim, porque ele mexeu com a pessoa errada. Vou sim, porque ele mexeu com uma mulher de Deus e agora ele vai ver o que é guerra. Porque ele tinha que ter acabado comigo, mas como ele não acabou comigo, agora eu vou acabar com ele. Agora quem vai ser destruído vai ser ele. E eu vou tomar de volta o meu marido, vou tomar de volta os meus filhos, vou tomar de volta a minha saúde. Vou tomar de volta o meu emprego. Se ele roubou o seu emprego, você vai tomar de volta. Irmã, vou voltar para o mesmo lugar? Talvez não. Talvez você vai voltar a trabalhar, mas em um lugar muito melhor do que você já está trabalhando. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que fecha portas, sim, portas que talvez não estava te fazendo bem. Portas que lá na frente, talvez para você, nossa, era uma porta maravilhosa, mas que lá na frente faria você sofrer muito mais que se Deus não tivesse tirado de você agora. Em nome de Jesus. Então, é tempo de um posicionamento. É tempo de você falar, não, a partir de hoje, chega. A partir de hoje ele sapateou em mim, a partir de hoje eu vou sapatear nele. Até hoje, na verdade, ele sapateou, até hoje ele quis fazer eu passar vergonha, mas agora chega. E voltando a falar, como uma vez eu falei para vocês sobre o reflexo, lembra? Quem lembra vai saber do que eu estou falando. A cura, né, que eu entendi que eu estava curada, né, daquela dor na minha cervical, algo que eu tomava Tramal e a dor não passava, e voltava para casa com aquele colar cervical e não entendia o que era aquela dor. Os médicos falavam que não era nada, até que então, quando o médico ele fala não é nada, meu Deus, o que essa menina tem, não é nada. Ali eu entendi que realmente não era nada, mas com o passar dos dias, até com o passar dos anos, falar para vocês que a dor não tentou voltar, claro que tentou voltar, é normal. Por quê? Porque o diabo ele quer que você ache que você não foi curada. Ele quer que você ache que foi só uma impressão. Ai, fiquei livre aquele dia, mas voltei para casa e a dor voltou. Aprende a colocar essa palavrinha em prática. É só um reflexo do que eu tive, porque eu não tenho mais. Por muitas e muitas vezes, até recentemente, a minha cervical deu de querer doer de novo. O que eu fiz? Eu fui expulsar o capeta? Não. O capeta ele já foi expulso da minha vida aquele dia dentro do consultório do doutor. E nem foi expulso, eu só entendi. Falei, Jesus, é verdade, eu não tenho nada. Doutor, muito obrigado. Peguei na mão dele e estava sem. Ele falou, não, me explica.
que tá acontecendo? Você tá... Acho que ele até pensou que eu tava tirando um sarrinho dele, né? Eu falei, não, doutor. O senhor foi usado por Deus para falar para mim que eu não tenho nada. Eu precisei pagar convênio, precisei fazer exames para chegar aqui, o senhor levantar o exame, o raio-x ali para cima e falar, meu Deus. Quando o senhor falou, meu Deus, para mim foi uma virada de chave. Então, querida, querido, meu Deus, você não tem nada. Essa obra do capeta que se levantou contra a sua casa, contra os seus filhos, contra a sua vida financeira, independente da área da tua vida, chega. E se tentar, né? Nossa, mas eu vi, mas era o seu filho, tenho certeza. Deixa o povo ver, deixa o povo falar, deixa o povo pensar, deixa fazer o que eles quiserem fazer. Você tem uma certeza: o diabo perdeu, a minha casa pertence ao Senhor, os meus filhos são herança do Senhor e ponto final. O que o povo vai pensar? Esses dias eu falei isso para minha filha. Eu falei, filha, quem é que ama mais você do que o próprio Deus, o seu papai e a sua mamãe? Então, assim, o que as pessoas de fora pensam é o de menos que você tem que se preocupar. Você tem que se preocupar com o que Deus está pensando de você, com o que você faz porque você representa o nome de Cristo e com o que o papai e a mamãe estão pensando de você. Entendeu? A mesma coisa eu falo para você. Deixa um pouco o povo de fora. Lembra da palavra de ontem? Você vai ouvir a multidão gritar nos seus ouvidos. Você vai ouvir muitas pessoas falando aos seus ouvidos, mas você tem que escutar? Não. Ouvir, você ouve. Você não ouve música, você não ouve buzinas de carro, você não ouve os vizinhos, às vezes, colocar música alta, você não está ouvindo também a minha voz, mas a minha voz agora você está escutando, porque você está dando atenção. Você está entendendo o que eu estou falando para você e eu tenho certeza que você vai praticar. Então, a partir do momento que você escuta algo que é para o seu, para você crescer, para você melhorar, para você tomar posse da sua bênção, é isso que você vai colocar em prática. Ah, mas eu vi. Não importa o que você viu, eu tenho certeza que o meu filho já é do Senhor Jesus, tenho certeza que o meu esposo já é do Senhor Jesus. E o mais breve possível, você vai testemunhar a glória de Deus na tua casa. Ah, é o seu financeiro? Nossa, mas você está desempregada de novo? Não, eu não estou desempregada. A porta que Deus tinha que abrir, Ele já abriu. E na hora certa Ele vai falar, filha, é esse o lugar que você vai trabalhar. A porta já está aberta. Os clientes, os pacientes, né, as pessoas para comprar o seu produto já estão todas preparadas. Ah, mas eu não estou vendo. Você não tem que ver, você tem que crer. O justo, ele não vive do que ele vê. Você não precisa ver essa caneta para você começar a falar, eu sei que eu tenho uma caneta. Eu sei que Deus já preparou ela para mim. Ah, mas eu preciso ver? Não. Para de ser como Tomé. Tomé precisou ver e tocar, né, nos furos que fizeram na mão de Jesus. Você vai ser mais um Tomé nessa terra? Não. Você vai ser aquele que acreditou só de ouvir falar e saiu correndo para abraçar Jesus, saiu correndo para encontrar ele, para falar, nossa, ele ressuscitou mesmo, ele saiu daquele túmulo, sabe? Então você não precisa ser como Tomé, você pode olhar e você vê como um reflexo, é só um reflexo, nossa, mas está doendo, é só um reflexo, pode estar doendo, é verdade, eu tive, mas eu não tenho mais, eu já não tenho mais, em nome de Jesus. A alergia nas minhas mãos, outra cura que eu recebi, por muitas vezes ela tentou voltar. E por muitas vezes eu olhei para minha mão e falei, é só um reflexo. Eu sou totalmente curada. Eu sou completamente restaurada. A ordem para nós hoje é, vá. Invada o terreno do inimigo e tome aquilo que ele tomou de você. Pegue para você de novo aquilo que é teu. Ah, irmã, mas realmente foi uma falha minha. Não importa onde foi a falha, o que aconteceu. O importante é a ordem de agora. Vá e tome aquilo que é seu. Seu filho é seu por herança. São heranças do Senhor. O seu esposo, minha irmã, a palavra do Senhor diz que só separe. Nem homem pode separar, na verdade. Não separe o homem aquilo que Deus uniu. Se tem coisa aí que separou, minha irmã vai atrás, vai reconquistar isso daí. Irmã, mas o que eu tenho que fazer? Isso daí vai ser conversa para outro dia. Uma conversa só para esposas, né, Cidinha? Uma conversa, às vezes a gente pode fazer uma live fechada só para esposas, né? Aí a gente conversa um pouquinho melhor. Mas é isso. Sobre
hoje, um início de uma nova fase, né, que nós estamos entrando, engole o choro. Engole o choro e invade o terreno do inimigo. Vai lá e toma o que ele levou. Irmã, mas quanto tempo isso vai levar para mim ver o milagre começar a acontecer? Eu não sei. Você só tem que ir. Pode ser agora de manhã, quando o sol começar a nascer, você já começar a ver o milagre acontecer. Mas você só tem que crer. Você só tem que fazer o que está sendo solicitado, em nome de Jesus. Vamos orar? Preparou a sua água, o seu azeite? Eu esqueci. E a gente vai preparar agora, já vai fazer a oração e eu já te libero. 2 minutos eu faço a oração e já libero vocês em nome de Jesus. Oremos. Pai, em o nome de Jesus, nós oramos nesse momento, te agradecendo por esta palavra, meu Deus, dura, meu Deus, um posicionamento que nós precisamos tomar, meu Deus, e inclusive a palavra desta semana, da intercessão, é justamente sobre um posicionamento. Não foi nada planejado, foi justamente o que o Senhor trouxe para nós hoje e calhou com a palavra dessa semana. Seja forte e corajosa. Deus, em nome de Jesus, Pai, o posicionamento que eu preciso tomar, ninguém vai poder tomar por mim. Meu Deus, aquilo que eu preciso fazer, a invasão no terreno do inimigo, ninguém vai fazer por mim, porque sou eu que tenho que fazer. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos nesta noite. Meu Deus, a engolirmos o choro. Meu Deus, o choro, Senhor Jesus, que é da perda. A perda, Senhor Jesus, do ente querido para as drogas, para a prostituição, meu Deus, para alguma coisa errada. E ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos nesse posicionamento. Nós vamos continuar no secreto. Nós vamos continuar nesse tempo de silêncio, tempo de estar contigo. Meu Deus, mas é extremamente necessário esse posicionamento agora. Satanás está debaixo dos nossos pés. E haverá restituição para o teu povo, haverá restituição para a sua igreja, haverá restituição porque nós estamos indo, Pai, recuperar aquilo que o inimigo roubou, aquilo que ele tomou de nós, Pai, aquilo que ele levou cativo, em nome de Jesus. Pai, eu sei que o Senhor está mostrando para essa minha irmã agora, eu sei que o Senhor está falando para ela agora qual é o choro que ela tem que engolir, qual é o posicionamento que ela tem que tomar, em nome de Jesus. Pai, eu aproveito esse momento, meu Deus, para consagrar a nossa água, para consagrar, Senhor Jesus, esse copo, essa garrafa com água, meu Deus, e que cada partícula, cada molécula tenha o poder do Senhor, poder de cura, de regeneração, de transformação, meu Deus, de quebrantamento, meu Deus, que essa unção venha sobre o nosso coração, meu Deus, a unção do quebrantamento, que possamos nos quebrantar em sua presença, meu Deus, que possamos, Senhor Jesus, sentir a sua presença, ouvir a sua voz, escutar a sua voz, dar atenção, dar crédito, praticar a sua palavra, meu Deus, em o nome de Jesus, desde já, nós te agradecemos, Pai, por cada milagre, cada resposta de oração, cada manifestação do seu grande poder em o nome de Jesus. Meu Deus, eu dou a bênção, Pai, para as nossas águas, águas que estão sendo, meu Deus, levantadas nesse momento, consagradas para a glória do teu nome. Meu Deus, eu abençoo também o azeite, declarando que ele seja usado com muita fé, meu Deus, e ungir, seja o familiar, seja a casa, o trabalho, o carro, não importa o que vai ser ungido com esse azeite, mas ali já tem a bênção em o nome de Jesus. Meu Deus, muito obrigado por esta live, por esta palavra, em o nome de Jesus. Participe com fé, queridos, em nome de Jesus. Amém, queridas? Corre pro secreto, não deixa de ficar quietinha, não deixa, ainda que você fale assim, irmã, eu não ouvi nada, fiquei lá esse tempo todo e não ouvi nada. Ele estava lá com você, ele estava lá te abraçando, pode ter certeza disso. Ele estava lá com você em todos os dias, em todos os momentos, então não deixa de praticar o silêncio, porque esse silêncio ele vai ser para toda a nossa vida. E ele faz um bem
tanto é espiritual, porque a gente ouve a voz de Deus, a gente escuta o que Ele está falando para nós, como também um bem para a sua saúde física. O seu corpo precisa, né, desses 15 minutos de desaceleração. E se você conseguir aumentar um pouquinho essa semana, coloca 5 minutinhos a mais. Coloca de 15 que você estava, acrescenta. Vai fazendo um pouquinho mais. Você vai ver que esses 20 minutos ali quietinha, ouvindo a voz dele, escutando o que ele tem para falar para você, vai te trazer saúde mental, psicológica, espiritual, física. Esse tempo você precisa, nós precisamos desse tempo. Amém? Então que você corra lá para o seu secreto, é exatamente 00:37, e vai ter um tempo maravilhoso para você ficar lá com ele. Se 00:40 você chegar, você vai ter 20 minutos exatamente para você ficar com ele. Então corre lá, amanhã a gente se encontra de novo, com muita fé, com muita alegria, prontas para receber, seja uma palavra de carinho ou seja uma repreensão, né? Em nome de Jesus, tá bom? Um beijo, engole o choro e parte para o terreno do inimigo resgatar o que é teu, em nome de Jesus. Amém? Beijos. Cidinha. Eu vou aproveitar mais um pouquinho da minha amiga. E vocês? Eu vou pro secreto também, tá? Mas daqui a pouquinho. Em nome de Jesus. Beijos, meninas. Beijo, Jojo. Beijo para todas vocês em nome de Jesus. Quem sabe, né? Uma das próximas lives eu também esteja na sua casa. Já pensou? Opa, seria mais. Eu na casa de vocês, né, Lilian? Beijo, meninas. Deus abençoe vocês. Lá em Sumaré, hein?